Senhor, eu sei que no dia em que eu morrer, Senhor, eu sei, Pai, e às vezes eu fico pensando nisso, Senhor. Andando lá nas ruas de ouro, chegar perto da casa de Moisés, vai me receber. Mas tomar um cafezinho com Moisés, com Davi, né? Vai ser maneiro. Mas a gente tem muita coisa para fazer, porque eu fico pensando, né? Eu fico pensando. A gente chega lá e fala, nossa, aquela empolgação. Foi incrível, Moisés, como é que foi isso, Moisés? Me conta em primeira mão. Chegou lá na frente do mar, e aí? Me conta. E Davi do lado, né? Como é que você escolheu aquela pedra, irmão? Como é que foi aquele momento? O que você sentiu? O que você experimentou? Eu imagino. Eles falando assim para mim, nem se compara com ser templo do Espírito Santo. Amém. O que você experimentou? O que você experimentou? Não tem nem comparação. Como é que foi? Me conta. Como é que foi ser templo do Espírito Santo? Eu não sei, me conta, me conta. Como é que foi? Aleluia. Provérbios 13, 22 diz assim, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. A gente está falando sobre a mente de Cristo, né? Sobre sermos reis, rainhas, sacerdotes. E eu podia perguntar aqui, né? Quantos reis a gente tem nessa sala aqui? Levanta a mão, por favor. E rainhas. E a gente está, ao longo desses últimos 2 meses, tentando entender o que é isso, né? A gente está tentando entender o que é, como é que pensa a partir dessa realidade, porque eu perguntei, quantos reis nós temos aqui? E todo mundo levantou a mão. Eu poderia começar a fazer a segunda pergunta agora. Qual a sua, como rei, qual é a solução para a saúde aqui na cidade? Ou, como rei, o que você pretende fazer para diminuir a pobreza? Trabalhar. Ou, como rei da sociedade, como rei, o que você pretende fazer, né, para que as crianças, para que as famílias, né, se desenvolvam com saúde? Como rei, o que você pretende fazer? Então, o que eu quero dizer é pensar a partir de uma outra realidade. E fazer tudo o que a gente foi chamado para fazer. Amém. Aqui na terra. Amém. Como rei e sacerdote. E muitas coisas que a gente não vai poder fazer no céu. Você no céu vai poder adorar a Deus o tempo todo, mas você não vai ter oportunidade de perder o emprego, estar numa situação difícil, estar com problema, não ter nenhuma vontade de adorar, mas falar, eu vou adorar porque Ele é o meu Deus. Aqui você vai ter essa oportunidade. Aqui você tem a oportunidade de expulsar demônios e lutar grandes batalhas pelo reino. Amém? Amém. Mas a gente está falando aqui de o homem de bem deixa herança para os seus filhos, dos seus filhos. A gente está falando de herança. Disso que a gente está falando. A gente está falando que famílias reais fazem um grande esforço para preservar e transmitir a herança que eles receberam dos seus pais. Cada indivíduo de uma geração real se esforça para que a próxima geração receba o que ele desenvolveu durante o seu tempo. É uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Porque, sinceramente, eu não estou atrás de um avivamento que vai durar 2, 3, 4 anos e, puxa, que legal, né? Eu não estou atrás disso. Sinceramente, eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de um avivamento contínuo. Eu espero que a gente tenha essa mentalidade.
Porque essa é a mentalidade de um rei. Um rei pensa em crescimento, pensa em avançar. O que você foi chamado para fazer? Qual foi o legado que você foi chamado para deixar? Isso é coisa séria, gente. Isso é importante. Os reis se preocupam com isso. A gente foi enxertado, né, numa história extraordinária, a história de Deus. A gente foi enxertado na história de Deus. E Deus revela na Bíblia o seu plano, né, de estabelecer o seu reino. Do começo ao fim. E eu pergunto para vocês, qual é a parte que você se encontra nesse plano de Deus de estabelecer o reino? A gente precisa saber isso. A gente precisa saber que, cara, a gente era escravo, a gente andou pelo deserto, a gente era escravo, a gente não sabia quem a gente era, e de repente a gente está diante do Jordão e a gente tem uma escolha a fazer: cruzar ou não cruzar o Jordão. Porque o Jordão é a decisão que você toma em que não há retorno. É do outro lado do Jordão que está a tua terra prometida. Só que essa terra já está ocupada. Como é que faz? Então, a natureza do reino de Deus é a expansão. E a gente pensa que a nossa cabeça ela se limita a ter uma igreja maior. Cara, eu fico pensando nisso, eu vou à loucura com essas coisas. Diz em Isaías 9:7, do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O reino está sempre avançando. O reino de Deus está sempre avançando, porque o reino de Israel tem limitações. O reino de Davi tem limitações. Mas o reino de Deus está sempre avançando, sempre expandindo. E quanto a nós, 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em glória em glória, glória em glória, manifestação, mais manifestação, mais manifestação da presença de Deus, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, de fé em fé, em fé, em fé, em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a natureza do reino, desde Adão, Deus já deixou claro que ele pretendia que o homem co-governasse com ele. E Deus tem uma mentalidade... Ele tem uma visão diferente. A gente viu coisas que são importantes, como o sentido de... Um rei tem um sentido de propriedade. Você chega do outro lado do Jordão porque Deus te deu. Amém? Deus falou para você, eis te darei uma terra que mana leite e mel, é sua. Então, a gente deveria ter um conceito em que cada geração ampliasse. Imagina, se a gente tivesse isso, desde Atos capítulo 2, provavelmente a gente não precisaria de avião. A gente estaria hoje sendo trasladado. Eu vou falar um pouco sobre isso. Oi? Se a gente tivesse de glória em glória, de fé em fé, se cada geração fosse o chão da próxima geração, e essa geração fosse o teto, né, o chão da próxima geração, e o chão da próxima geração, e o chão da próxima geração, aonde que a gente estaria hoje? No mundo científico, eles têm esse conceito muito claro de subir nos ombros dos que predecederam eles, né? No mundo científico, eles têm esse conceito. A ciência vai sempre acrescentando coisas. Claro, ela vai sempre acrescentando conhecimentos. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui. Só que a gente está falando de Deus no meio, né? Então, a amplitude do que a gente está conversando aqui
que os cientistas já identificaram que é importante, a amplitude disso é inimaginável. E aonde que está isso? No conceito de herança. A herança é o que vai te permitir não começar tudo de novo. Que chato, né? Você imagina, eu conheço pessoas que são profetas que eu nunca vi em lugar nenhum. Aqui no Brasil, eu nunca vi. Profetas como esse profeta que eu conheço, por exemplo. Mas o que ele vai deixar de herança? Um bom evento. Puxa, incrível. Nossa, aquele cara é incrível. Nunca vi nada parecido. Ele não vai deixar um profeta de herança. Porque isso é uma consciência que a gente tem que ter. Como rei e sacerdote, nós temos que ter essa consciência. Que tem um elo entre gerações, e nós somos esse elo entre gerações. Que a gente tem que ter a capacidade de passar um bastão. A gente recebeu algo da geração anterior e a gente tem que ter a capacidade de passar para a próxima. Isso chama-se avivamento contínuo. Amém. E cada geração deve ir tentando expandir, levando a próxima geração a um ponto mais distante. Eu conheço uma família que a mãe fez isso com as filhas, com as 4 filhas. Ela profetizou na vida de cada uma e ela já é uma senhorinha, né? E as 4 filhas têm os dons, né? Amém. E não só, isso também. Mas é tudo, é uma visão global. Não é só uma visão de eu vou passar meus dons, é uma visão global. Até pela minha origem, eu tenho essa figura para mim, né? De subir nos ombros, você segura o peso e a pessoa alcança. Pois é. Exatamente. O que você não conseguiria alcançar, você é aquele que dá a capacidade para a pessoa alcançar. Glória a Deus por isso. Sem você, essa pessoa não ia conseguir. Ele ia ter que ser muito ser o ombro de alguém. Sem necessidade. E a gente fica rodando. Quando a gente recebe uma herança, a gente recebe algo de graça. Que alguém pagou um preço. Mas você recebe de graça. Você recebe um bastão que alguém já correu 400 metros, 1000 metros, uma vida. E a herança, ela te torna responsável por honrar o que foi passado para você, pela geração anterior. E aí você se torna capaz de pagar o seu próprio preço, de levar esse bastão mais adiante, de ter essa consciência de que não vai morrer comigo isso. Isso é o teto de um ser o chão do próximo. Então, pode ser 10 anos, 1 ano, 5 anos, 50 anos, 100 anos, a gente não sabe. A gente tem que ter uma consciência. E a consciência é... A gente tem que trabalhar com a consciência de que a gente tem que passar esse bastão e que ajudar essa geração a ir para frente, a avançar. Se o senhor voltar no meio disso, glória a Deus por isso. Mas o que eu penso, quando eu penso nisso, eu me lembro de Singapura. Quem já ouviu falar em Singapura? Todo mundo já ouviu falar em Singapura, né? Singapura é o principal país do mundo em educação. É o principal local do mundo com melhores índices de negócio, assim, o melhor local para fazer negócio do mundo. Tá certo? Ele é, mas não era. Então, há 50 anos atrás era um lixo. Singapura era um lixo, era uma favela. É um local que tem 700 mil metros... 700? É um local muito pequeno. É uma ilha, isso. É um local bem pequeno. Mas é tipo um principado de Mônaco, tipo um Vaticano da vida, é uma coisa bem pequena. Mas era um lixo, o local era um lixo. E há 50 anos atrás, se você nascesse em Singapura, meu Deus, é horrível nascer em Singapura há 50 anos atrás. Por que eu nasci nesse país? Mas se você nascer em Singapura hoje, você nem pensa nisso. Isso não passa pela sua cabeça. Não passa pela sua cabeça nem sair de lá. Não passa pela sua cabeça de que é um lugar ruim. Porque está tudo ao seu redor. Isso é passar de geração em geração, em geração em geração. A próxima geração já pegou um outro patamar, a próxima pegou um outro. Alguém pagou um preço
para Singapura ser o que é hoje. Alguém pagou um preço. Alguém estava disposto a pagar um preço. E no reino? Eles conseguiram erradicar 20% da corrupção em Singapura. Amém. E a gente não está falando aqui de um país cristão. Muçulmano, país muçulmano. É porque tem muito chinês lá. Então tem muita daquelas coisas da China, mas fora a China tem muito muçulmano. Pode falar. Acho que a glória do Senhor cobrirá toda a terra, né? Mas o que seria, né? A gente leu na semana passada, 2 semanas atrás, quando Isaías fala que os povos virão a nós. Os povos virão a nós. Mas eles virão a quem? A quem está passando de geração em geração. Passando o quê? Deuteronômio diz que o que a gente recebe de herança? O que é essa herança? O que a gente recebe? O que é tão importante essa herança? O que é? Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Provérbios 25:2 diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas. A glória de Deus está nas coisas encobertas. Ele não encobriu de nós. Ele não escondeu de nós. Porque ele continua dizendo: mas a honra dos reis está em descobri-las. Nós somos esses reis. Então, assim, Deus não escondeu de nós. Ele escondeu para nós, para que fosse descoberto por nós. O que ele escondeu? As revelações dele. A revelação, as coisas reveladas. Essa é a herança de Deus. Essa é a herança que deve ser passada de geração em geração. Antes de eu receber de pessoas que buscaram mais tempo do que eu antes de ir no hospital, nossa, eu jejuava uma semana. Eu orava todos os dias, eu fazia coisa. Teve uma vez que eu fiquei 3 dias sem comer. Não, eu fiquei 2 dias sem comer e sem beber, porque eu ia orar por uma pessoa, só podia escovar os dentes. Mas quando você tem uma revelação, né? Aquilo, puf! Tu fala, ué, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E a revelação te põe num outro patamar. Amém. De atividade celestial na terra. Porque aquilo que você não sabe, você não acessa. Aquilo que você não conhece, você não acessa. Então, como é que eu descubro uma revelação, né? Tão importante. Intimidade prática. Alguém me falou hoje, eu não sei quem foi, né? O Reinhard Bonke, ele falava, bota a unção à prova. Você tem que ter intimidade, você tem que ter revelação e botar ela à prova. Botar ela ali para a prática. A revelação não vai tornar ninguém mais inteligente. Ela vai te levar a encontros divinos e te proporcionar ter acesso, ser maduro, desenvolver coisas na terra que Deus deseja, que já está fazendo no céu. Amém? Amém? A revelação não pode te dar só conhecimento, porque só conhecimento incha. 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 1, segunda parte. Assim, o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que é o amor, né? O amor é a pessoa de Deus. O amor eu estou no sufoco. Alguém tem solução para o meu sufoco? E vem o amor e fala, eu tenho solução para o seu sufoco. Se a gente tem conhecimento, sem um encontro, a gente fica orgulhoso. E a gente perde a essência daquilo que a revelação deveria gerar em nós. Jesus mesmo fazia milagres. E as pessoas que tinham mais conhecimento desprezaram ele. Ele fala em João 5, 39 e 40, vocês examinam as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus fazia milagre um atrás do outro, e os caras queriam crucificar ele. Então a primeira coisa que uma revelação ela faz, ela gera transformação pessoal, ela vai te aproximar de Deus, ela vai te proporcionar uma atividade celestial na terra, de maneira mais eficaz.
A Bíblia diz, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você quer mais entendimento, se você quer mais revelação que você recebeu, você dá. Sim. Pedro, vai um pouquinho para lá. Lança as redes de novo. Ah, a gente pescou a noite toda. Pegamos nada. Vamos lá. Tenta de novo. Aquela atividade celestial, aquele milagre gerou uma revelação em Pedro. Aquele andar com Jesus, aquela intimidade, a presença de Deus gerou uma revelação em Pedro. Qual foi a revelação? Se afasta de mim. Eu não sou digno. Qual foi a revelação? Estou diante de Deus. E nem sabia. Nem tinha me dado conta. E quantas coisas a gente nem se dá conta. Eu estava, esse final de semana, a gente estava lá no Céu na Terra, lá em São Paulo, a formatura de São Paulo, e a presença de Deus era tanta, foi tão incrível, foi uma coisa tão maravilhosa, né? As pessoas iam caindo assim, e tinha uma moça que, assim, quem lá estava bobeando, e aconteceu. Enquanto o pessoal ia caindo, teve uma que caiu endemoniada, e aconteceu coisas que eu nunca tinha visto. E eu me lembro de liberar pessoas de demônios, né? Simplesmente falando, olha, eu te amo. Falando, eu te amo. E era uma moça desse tamanho assim, eram 5 pessoas segurando ela. E ela tentando se machucar. Ela não podia tocar na gente, mas tentava se machucar, né? E se machucar feio. E aí eu falei, Senhor, eu queria sentir uma compaixão por ela que eu ainda não experimentei nesse tipo de situação. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar copiosamente. E as pessoas que estavam ali segurando começaram a sentir a mesma coisa. Começaram a chorar também. Chorar de gaguejar. E o marido dela estava ali. Aí ela foi se libertando. Aí daqui a pouco ela, Jesus, socorro, me ajuda, enfim. Vocês conhecem? Mas o que foi interessante foi que essa mulher foi liberta e batizada no Espírito Santo. Assim, ó, BUM! Foi uma coisa extraordinária. Mas como é que isso acontece? De andar junto, de estar com Ele, de ir na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, com fé. De realmente estar na Terra Prometida e falar, isso me pertence, vaza. Isso pertence ao meu Pai, vaza. E a segunda coisa que a revelação faz, ela amplia seu campo de ação, de visão. Eu não sabia o que fazer. Eu cheguei a um ponto lá, depois de 1 hora, eu já não sabia mais o que fazer. E aí Deus foi me mostrando, bom, agora que você já fez tudo que você achava que sabia, agora eu vou te explicar. Compaixão, não sei o que. Eu quero sentir isso. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a compreensão da natureza do reino de Deus. Invisível, onde a gente espera que ele influencie o que é visível. A fé é a compreensão das coisas invisíveis, onde a gente espera que aconteça visivelmente. Fisicamente. Jesus simplesmente andou sobre as águas. Uma pessoa que tem uma revelação sobre uma determinada doença, por exemplo, ele vai lá com autoridade, fala aquilo. E qual é a expectativa? Que o céu se manifeste. Que o invisível interfira naquilo que é visível. O sobrenatural sobreponha o que é natural. Amém? A gente não pode se contentar com transferir informação. Não pode. O fruto da revelação é transformação pessoal.
Não é só informação. E manifestações sobrenaturais da natureza de Deus, da presença de Deus. Os moldes do céu, a herança da revelação dos moldes do céu, é o que a gente tem recebido de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ensina. Ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar os princípios de Deus, vai ensinar como são os moldes no céu, como deveria ser na terra. Salmo 102, 18 diz: isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Salmo 71, 18 diz: agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Provérbios 22, 6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o testemunho tem um alvo. Um, não, dois ou mais. O primeiro é elevar nossa fé. O segundo é nos posicionar para avançarmos. A gente já viu aqui que a mentalidade de rei é: quando você vê um milagre, você não fica pensando, puxa, caramba, nossa, aquele cara é incrível, impressionante. Ele é. Glória a Deus por isso. Amém? Mas a gente pensa, puxa, a gente se posiciona para... Eu tenho o mesmo espírito. Eu vou nessa direção. Quantas vezes eu já escutei pessoas falarem para mim assim, sei lá, eu estava no shopping e encostei numa pessoa e ela saiu da cadeira de rodas. Vamos dar um exemplo, né? Eu não me lembro agora exatamente, mas quantas vezes eu já escutei coisas desse tipo? E eu falei, bom, se fez com ele, vai fazer comigo também. Peraí, dá licença, senhor. Tá tudo bem. Puf! Próximo. Puf! Eu escutei que a sombra de Paulo curava, de Pedro curava, amém? Se curou, se a sombra de Pedro curava, a minha também cura. Cheguei. Vê aí se tu ficou bom. E o cara, já não estou sentindo mais nenhuma dor. Eu escutei uma vez que o cara falava assim, meu irmão, eu dou risada na enfermidade, porque Deus ri sobre a enfermidade, papapá. Não é rir sobre pessoa, né? Rir sobre a enfermidade, porque Salmo 2. Pô, aí tava no meu escritório, o cara, vamos orar aqui pelo pastor. O pastor me chamou, falou, vamos orar aqui pelo joelho aqui do nosso vendedor aqui, que ele tá com problema, não sei o quê. Aí eu falei, peraí, só um minutinho aqui, só um minutinho. E quá. Aí o pastor se arrependeu de ter me chamado para orar pelo rapaz e começou a tentar explicar o que estava acontecendo, que eu também não sabia. Eu só tinha escutado falar um testemunho que Deus... E aquele rapaz foi curado. E foi liberto também nesse dia. Então, o que foi verdade na vida de Jesus deve ser na nossa também. Porque nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós nesse mundo, amém? Mas tem uma tragédia no avivamento, né? A gente vê que toda geração que não se esforçou, no Antigo Testamento a gente vê que toda geração que não se preocupou, que não se esforçou, que não tinha essa mentalidade de passar o bastão, de falar, filho, Deus, você lê a Bíblia, você vê, gente. Você vê Deus, cara, faz monumento, senta com teus filhos aí e explica, mostra para eles, conta para os teus filhos o que aconteceu. Mas toda vez que os pais não tiveram essa cautela com os filhos deixaram então os caminhos do Senhor. E a derrota veio. E eles tiveram que começar tudo de novo. É só você ver Juízes. É uma atrás da outra. E a história dos avivamentos cristãos. Dura quanto tempo? 2 anos? 4 anos? E tem gente que acha que dura pouco, que é para dar uma força para a igreja. Não, isso aí é só para dar um gás. Isso é para dar um sacode na igreja. Que sacode, irmão? Que mané sacode? Que sacode?
Isso é para a gente acordar e proporcionar um avanço do reino. O avivamento ele deve gerar impacto em toda a sociedade. A gente já viu que a natureza do reino é avanço, é crescimento. E a gente viu que o reino de Deus se expandiu um pouquinho no Brasil. Porque qual que é a visão? Vamos aumentar a igreja. Eu não tenho nada contra aumentar a igreja. Salvação, salvação. Glória a Deus pela salvação. Mas é mais do que isso. E saber isso, ter essa revelação, ter esse entendimento, me dá uma sensação de responsabilidade. Eu espero que dê em vocês também. Ter esse entendimento que nós somos responsáveis por passar para a próxima geração, por fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmão, pode ser que seja criar uma criança, pode ser que seja ser um contador de igrejas, pode ser que seja alguém para transformar a saúde, pode ser que seja alguém que vai cuidar dos animais, eu não sei, da natureza, eu não sei. Mas, cara, eu peguei nesse estado, estou te entregando nesse outro estado, foi isso que aconteceu. Deus quer que todas as gerações transbordem do Espírito Santo. Ele nunca quis que Atos 2 fosse um episódio. O que Ele quer é que seja contínuo. Desde o dia do Pentecostes. Deus nunca quis que a gente não experimentasse o que eles experimentaram e mais. Isso é importante, gente. Olha só. Quando acontece o avivamento, aonde tem domínios das trevas, eles são vencidos nessa guerra. Igualzinha a conquista da Terra Prometida. Degrau por degrau, vai avançando, cidade por cidade. A gente deveria dar continuidade. Mas Josué morreu. Eles ocupavam cidade por cidade, depois iam para a próxima. Foram mais de 30 reis, reinos que ele avançou, e reis. Agora, o avivamento sempre vê através de pessoas que estão inconformadas. São os avivalistas. Homens e mulheres de Deus que são inconformadas com o domínio das trevas. E não aceitam. Falam, não aceito isso. Porque tem paixão pelo reino de Deus. Amém? E são pessoas que estão tão rendidas a Deus, né? Que Deus fala, planta uma bananeira lá, como eu contei para vocês aquele episódio, planta uma bananeira na loja de conveniência. São pessoas tão rendidas a Deus que não têm medo do ridículo, que não têm medo da luta, que confiam tanto em Deus, que estão reivindicando esse território, pertence ao Senhor. Agora, John Wesley, Maria Woodworth, John D. Lake, Katharine Kuhlman, Smith Wigglesworth, William Seymour, Evan Roberts e tantos outros, né? A gente já estudou esse pessoal aqui. Eles começaram movimentos incríveis. Mas o que eles viram, o que a gente viu depois da morte dessas pessoas? Um aumento da unção? A gente viu um aumento da unção? Não. A gente viu um declínio. Por quê? Os filhos do avivamento, né? A gente tem que ter cuidado para não gerar pessoas que amem aplaudir uma pessoa inatingível. Olhar para você e falar assim, nossa, não, nunca vou conseguir ser... As pessoas não podem ter esse sentimento, porque isso é perigoso. Foi o que aconteceu com eles. Nossa, Kathleen Kuhlman, inatingível. Evan Roberts, não, ninguém, não tem como. Esse cara é uma estrela, inatingível. Eles amavam aplaudir os milagres que os seus pais espirituais faziam e demonstravam. Mas eles não estavam dispostos a sofrer o mesmo ridículo ou as mesmas lutas que levaram eles àquelas revelações
que fizeram com que eles dessem um passo além. E a segunda coisa, né? Eles não conseguiram, os filhos do avivamento não conseguiram entender esse princípio de herança. Então, como resultado, eles construíram monumentos ao passado. Olha como foi incrível. Ao invés deles receberem uma responsabilidade de levar isso para frente, de buscar mais. Eu acho interessante, cara, eu acho tão interessante quando o Reinhard Bonnke chamou Daniel Kolenda como seu filho espiritual para passar o bastão para ele. Isso é extraordinário. Porque ele já fez isso já há um tempo já. E o Daniel Kolenda não é ninguém da família dele. Ele era só um garoto que estava lá entregando os livros dele, mas tinha fome e sede. E o Reinhard Bonnke entendeu esse princípio de passar o bastão. E por que isso é importante, né? Porque quando você ocupa a terra prometida, e você avança, né? O povo de Israel foi assim, eles ocuparam a terra prometida e avançaram até as terras circunvizinhas. E avançaram. Mas quando eles pararam de ocupar, quando eles pararam de avançar, o que aconteceu? Quem sabe me dizer o que aconteceu? Hã? Eu não estou ouvindo. Pode falar, pode falar. Fala, mano. Ela sabe. Eu entendi mais ou menos os seus lábios. O que você falou? Caramba, ele vai trabalhar. Tô bom nisso, né? Então. Eles perderam a estresse. Perderam isso, exatamente. Eu sabia que você estava falando, eu achava que você estava falando isso. Mas é isso mesmo. Quando eles pararam de avançar, eles começaram a retroceder. Começaram a perder. Quando o avivamento vem, e ele começa em você até os confins da terra, ele deve ser contínuo, irmão. Por isso o Senhor falou, até os confins da terra. É de pessoa em pessoa até os confins da terra. Tem muita coisa para fazer. O reino tem que estar sempre expandindo, sempre em ocupação. O melhor lugar e o mais seguro para você estar no reino é avançando. No tempo da guerra, Davi resolveu ficar em casa. Curtiu o palácio, a vida boa do palácio, os filmes novos na Netflix. Tá amarrado, queima Jesus. E Jesus descreve esse princípio, né? A gente sabe o que aconteceu com Davi, né? Jesus descreve esse princípio. Lucas 11, versículo 24 a 26, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, bonitinha, vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Isso é um princípio. E esse princípio, eu não creio que é só para pessoas, não. Mas para grupos corporativos, para regiões inteiras, para cidades, para países. A casa para onde um demônio tenta retornar, pode, de pessoa em pessoa, ok. Mas o demônio está atrás de uma coisa. Está atrás de autoridade, que foi o que ele perdeu no céu. Ele perdeu a autoridade. Então ele quer autoridade sobre corporações, ele quer autoridade sobre cidades, sobre bairros. Quer autoridade. Quer mandar. A gente não pode trabalhar só para manter. Não podemos trabalhar só para manter. É muito simples. Deus deu 5 talentos para um, 3 para outro, 1 para outro. O único cara que quis manter foi o que perdeu tudo o que ele tinha. Você não pode trabalhar no reino de Deus só para manter. Você tem que trabalhar para avançar. É o que a parábola dos talentos nos ensina. Amém? Deus é Deus e Ele não está satisfeito com a postura de manter terreno. Deus quer avançar. Que venha o teu reino,
é a Vera. Não é brincadeira. E ele tem todos os recursos necessários para fazer com que o reino dele se expanda sobre a terra através das nossas vidas. Amém? Tem muita gente na igreja que pensa que tirar o demônio é a parte principal. Mas como assim a parte principal se já foi derrotado há 2000 anos atrás? Não é a parte principal. É o início. Depois que você tirou o demônio, o que tem que fazer depois? Ocupar. Encher. Ocupar. Tem que ocupar. Tem que ocupar. Tirou o demônio, tem que ocupar. Tirou o demônio de uma empresa, uma potestade de uma empresa, tem que ocupar com os princípios do reino. Tirou o demônio de um que estava tomando conta de uma determinada região, tem que ocupar. Porque se não ocupar, o segundo estado é pior do que o primeiro. Você tem Yale, que era foi formado para ensinar pastores. Você tem Harvard, foi formado por pastores, era um pastor, acho que Joseph Harvard, se eu não me engano. Ele formou para fazer um seminário, Harvard. Em frente a Harvard tem uma igreja. Em Boston. Boston, ou melhor, o Nordeste dos Estados Unidos foi por onde começou o evangelho nos Estados Unidos. Amém? Você sabe quantos por cento hoje em Boston são cristãos? 3%. 3%. 3%. De onde começou o avivamento nos Estados Unidos, o evangelho nos Estados Unidos, o impacto do evangelho nos Estados Unidos, que transformou toda aquela nação. Hoje, 3%. Você sabe quantos por cento dessas igrejas hoje são igrejas homossexuais, onde o pastor é homossexual? Mais de 90%. Acabei de conversar com um pastor que voltou de lá, eu fiquei de cabelo em pé. Eu falei, cara, você tá de brincadeira comigo? Isso não é, sua informação está errada, só pode estar errada. Fala de Jesus. Irmão, a igreja acha que a principal coisa é tirar o demônio. Tá bom, você tirou, e aí? Você faz o que agora? Você vira as costas e vai embora? Todo mundo sabe aqui que você expulsar o demônio de uma pessoa, você tem que cuidar, é um ato de amor com a vida daquela pessoa. Você tem que discipular ela, você tem que ajudar ela, você tem que ajudá-la a ser cheia do Espírito Santo. Assim são cidades, são famílias inteiras, assim são bairros, são corporações, são áreas de influência. Não pode a gente libertar um local e não ocupar. Por isso tem que ter uma estratégia contínua de avanço. Por isso que a gente vai tratar aqui várias coisas, várias estratégias para isso. Baseado nesse conceito. O segundo ano tem esse alvo. Cara, as vitórias da geração passada, se não forem ocupadas, o diabo volta. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Agora, se elas forem ocupadas, né, por uma cultura de Deus, do reino, você começa a gerar um círculo virtuoso. Eu falei para vocês de Singapura. O cara que nasceu em Singapura hoje, ele fala, poxa, eu sou tão sortudo. Aqui é um local tão bom, não tem violência, tem boa educação, tem... Sabe quanto ganha um cara de Singapura? Médio? $54 mil. Nossa. Pra que tanto dinheiro? Pois é. Coreia do Sul também. Coreia do Sul... Para uma guerra e Coreia do Sul estava entre os 5 piores países no mundo para se morar. 60 anos. Agora, eu conheço algumas histórias da Coreia do Sul que me deixam envergonhados. De pessoas que oraram dia e noite, 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 eram perseguidas e oravam, e oravam, e oravam. Meu irmão, vai ver a juventude hoje da Coreia do Sul.
Muitos se dobraram a Mamon. Então a gente tem que ter esse cuidado de herança. E a gente tem que ter esse cuidado de ocupação. Nós temos que ter o conceito de herança, de passar de geração em geração. E nós temos que ter esse conceito de ocupação. Você não pode só expulsar o demônio, você tem que ocupar. Tem que ter estratégia de 50 anos, de 100 anos. Se Jesus voltar antes, glória a Deus. Mas se ele não voltar, você fez o que você tinha que fazer. Se ele não voltar antes desse tempo, alguém vai usufruir disso. Os seus ombros vão servir para que alguém toque algo que você nunca vai conseguir. Você vai só sonhar com isso. Glória a Deus por isso. Isso é viver o reino de Deus na terra. Quem não vive assim, está errado. Tem que se arrepender, tem que se converter, meu irmão. Desculpa, eu me excedi. Mas é absurdo. Mas é absurdo. O que você vai falar quando Moisés te perguntar? Como é que era, cara? Me conta. Como é que era ter ele dentro de você? Me conta. Fazer planta e construir igreja. Isso. É isso. Fazer planta e construir igreja. Rompeu? Eu nunca mais me esqueci aquilo que tu me falou. Rompeu? Rompeu? O que é rompeu? Saiu de 200 para 300? E Atlantic City? E Suíça? Por onde passou o Calvino? Não, Atlantic City, cara. Atlantic City era uma cidade. Dizem que você podia contar com as duas mãos quem não era salvo. Hoje é a meca do jogo. Uma das mecas. É a Las Vegas lá do lado leste, né? Lado leste, né? Enfim. Oi. Agora perguntaram se eu não queria ser pastora. Porque lá tem uma pastora que você paga e ela dá você. Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Ela te torna pastor, você paga pra ela e ela vai lá. Ordena pagando. Eu não digo nem consagrar, né? Porque aí você vira pastor. Ah, entendi. Entendi. É. Bispo deve ser mais caro. Então, pessoal, aqui ó, três coisas importantes tem que ter isso em mente para ocupar e avançar. Primeira coisa é avivamento contínuo, nós temos que ter isso em mente, avivamento contínuo. Não interessa, eu não estou atrás de um negócio tipo, aconteceu o descende, beleza, aí, foi legal, né, aquele descende que aconteceu. Não, meu irmão, eu quero ver os frutos, quero ver isso acontecer e transformar. Eu quero ver não caber em estádio. Que os caras estão fazendo lá seja só o começo de outras coisas incríveis que Deus tem na vida deles. E que os filhos deles vão levar adiante esse avivamento. Então, a primeira coisa é avivamento contínuo. A segunda coisa é pensar no legado para as próximas gerações. Você tem que ter responsabilidade no legado que você vai deixar. E o legado que você vai deixar é a revelação que você vai deixar. Porque o prédio não vale nada. Para Deus, isso vai passar. Mas é a revelação que proporciona às pessoas a estarem um passo à frente. E o tempo que você gastou para aprender, para entender, para ter revelação sobre expulsar demônios que ninguém teve. Tinha um cara lá comigo lá, que é um dos professores lá da Escola Sobrenatural de São Paulo. Ele é de uma outra igreja. A especialidade dele é expulsar demônio. Ele foi numa reunião lá de jovens, foram 17 jovens caindo endemoniados, um atrás do outro. Puf, 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 puf. E aí como é que um cara lida com 17 pessoas endemoniadas? A gente estava lá, 5 pessoas segurando uma mulher. Desse tamanho. Como é que um cara lida com 17 pessoas endemoniadas? E criança de 6 anos, 7 anos, endemoniada, como é que lida? Eu não sei. Mas ele sabe. Quanto é que custou essa revelação, esse entendimento? Quanto custou essas experiências? E a gente tem que ter a habilidade de conquistar, avançar, ocupar e passar o bastão. Amém? Avivamento contínuo,
Legado para as próximas gerações. Habilidade para ocupar, conquistar e ocupar. E avançar para as próximas gerações. Né? Normalmente o avivamento vem numa geração que ficou tão debilitada, foi tão perseguida, como os juízes de Israel. Deus, a gente está aqui, Deus. Onde o Senhor está, Deus? A gente está aqui, Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Deus de tudo. Uma geração que ficou tão debilitada, mas ouviu falar de Deus. Realmente crê nele, está desesperado por ele. E ele vem como seu libertador. Mas, e o próximo? E o próximo? Deus se alega com o próximo. Deus se alega com essa mentalidade. Não é performance, irmãos. Não é performance. Por que não é performance? Porque esse é o meu filho amado. Quando Deus falou isso, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Não tinha feito nada. O que Jesus tinha feito? Deus não te ama porque você faz. Se você escolher não fazer, Ele vai continuar te amando. Mas quando você começa a pensar como reis e sacerdotes, você começa a tomar posse das responsabilidades, da sensação de posse. E a gente não pode mais ignorar isso. A gente teve um aluno aqui que ele montou um negócio lá em Gramacho, né? É o Íris lá, Gramacho. Várias pessoas têm, várias ONGs vão lá. Ele tinha um trabalho com artistas, ele era empresário de artistas. E de vários artistas famosíssimos, que queriam andar de avião do lado dele porque tinham medo. Falar, quando você está aqui eu sinto paz. Eu não sei o que é, mas quando você está do meu lado eu sinto paz. Mas Deus fez ele se apaixonar por aquele local de Gramacho, que tem mais de 100 mil pessoas ali vivendo no lixo. Eu fui lá com ele várias vezes, antes de não existir nada que ele está fazendo hoje. E eu tinha muita dificuldade lá. Porque quando eu via aquelas pessoas no meio do lixo, aquelas crianças mexendo com lixo, eu ficava uma semana, 2 semanas, aquilo me dava um nó. Mas Deus deu essa sensação de posse. E por que Deus te dá um nó? Por que você fica com essa sensação? Estranho. Porque você mesmo tem que fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Dá um passo. E ele deu. Ele largou isso tudo. Hoje ele vive lá com a família dele. E a obra que Deus está fazendo ali é... incrível, né? Já esteve lá? Não, tem uma irmã lá da igreja que é missionária dele. Ah, com ele? Amém. Então... é o Marcos, foi nosso aluno. Então, assim, uma geração que não tem pais, que não souberam passar para outra geração, eles vão ter dificuldade de levantar novos pais. Eu estou relendo, eu fico lendo a Bíblia, relendo. Eu estou na parte de crônicas de novo. Reis, passei por Reis. Cara, dá um nervoso quando você vê que o cara começa a receber um lixo e ele pega aquele lixo e fala, pô, vou levar um nível além. Ai, tu fala, meu Deus, não faz isso não, cara, a história vai ficar ruim para você. Eu fico pensando isso. Porque a gente já sabe a história, né? A gente já sabe o fim. Mas quando ele começou a reinar, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Meu Deus, se arrepende, irmão. Não dá, está ali, está escrito, mas dá uma pena de ver que podia ser tudo diferente. Salomão foi diferente. Salomão pegou de Davi e levou para um outro patamar. Então é possível, gente. Mas ele não soube fazer isso com os filhos dele. Não soube fazer com ele, né? A gente vê que é uma coisa que tem que pedir muita direção de Deus, né? Porque a história mostra esse direto. Mas Davi soube fazer com o filho dele. E aí o que aconteceu? Muito bem. Não, material, informação, detalhe. Foi incrível. É incrível isso. O nível de detalhe de Davi. E ele fala, não, tudo que o meu pai me deixou para construir o templo, sei que lá, e fala todos os detalhes, né? Até a amizade de Irão, né? Até a amizade de Irão, exatamente. Então, é o cuidado, né? É o cuidado com as coisas de Deus. Cara, quem aqui não ganha um dinheirinho, ou tem um apartamento, ou tem um negócio e fala, puxa,
Eu tenho que tomar cuidado com isso daqui para deixar para o meu filho. Quem aqui não tem essa sensação, ainda mais com as coisas de Deus? Davi teve esse sentimento e passou para o filho dele. E o filho dele foi expandir o reino. Infelizmente, Salomão não teve esse sentimento. Quando você tem esse sentimento e você passa para o seu filho, o que acontece? O teu filho nasce já, ele já começa de um outro patamar. Ele já começa de outro entendimento, de outra revelação. Amém? E aí ele leva um passo além, como nasceu em Singapura. Eu acho que isso fica bem expresso a minha fé quando diz que os ministérios são para aperfeiçoamento dos santos. Uhum. Ou seja, o profeta não é só o cara que profetiza, mas que Isso. forma profeta. Forma profeta. Não é só o cara que evangeliza, mas forma evangelista. O fruto de um profeta, outro profeta. O fruto de evangelista, outro evangelista. Não tem graça, irmãos, a gente ficar lutando batalhas que não são mais as nossas, que já foram vencidas na geração passada. E a gente fica lutando as mesmas batalhas. É para passar de geração em geração. Isso chama-se círculo virtuoso. Deus está sempre expandindo. Deus está sempre expandindo. O Senhor está sempre expandindo. A gente tem que ter essa consciência. Legado. A gente tem que ter essa consciência de ocupação. A gente é esse exército, né? O exército do Senhor. Que está na terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Tem um gigante lá. Moleza. O negócio não é derrubar o gigante. O que você vai fazer depois? Você é rei, você é sacerdote. E o seu pai, o seu rei, ele quer co-governar com você, ele quer te dizer, o plano é esse, filho. Vários deputados já sentaram comigo e falaram assim, pô, você pode me indicar para me ajudar a me eleger? E eu sempre pergunto para eles assim, olha, você é um cara conhecido, famoso e tal, certamente você não precisa da minha indicação, mas... E eu também não indico, também não leva a mal, mas de qualquer maneira eu tenho uma dúvida. Qual o seu plano? Qual o seu plano para os próximos 50 anos? O que você vai deixar? Nunca escutei ninguém falar para mim. Eu tenho um plano de 50, nenhum, nem ruim. Mas o mal tem planos de 100 anos. O mal tem plano de 100 anos. E ele executa. No nível de detalhe, ele executa. E se une para executar. E a gente também tem que fazer isso. Somos corpo, somos reino, somos irmãos. A gente tem que se juntar também para fazer isso. Amém? Pai, obrigado por esse tempo. Pai, obrigado pela sua graça, Pai. Que teu Espírito Santo continue falando conosco, Senhor. Esse desejo no seu coração, Pai. De nos dar a terra prometida, Senhor. Esse desejo que está no seu coração de ocupar, Pai, a terra prometida, Pai. Aliás, esse desejo que está no seu coração de expandir o reino sobre toda a terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa sensação de responsabilidade, Senhor, de posse, Senhor, de deixar o bastão, Pai, que ninguém aqui, Pai, sinta essa coisa de somos únicos, Senhor, porque somos, sim, somos individuais, somos únicos, somos especiais aos seus olhos, é verdade, Senhor. Mas que a gente tenha esse entendimento, Pai, que as revelações que o Senhor nos dá, Pai, sejam o teto, Senhor, sejam o chão da próxima geração, Pai. Que a gente possa ser capaz de passar o bastão, Senhor, que a gente não fique retendo nada, Senhor, mas que a gente esteja focado no crescimento, no avanço, no desenvolvimento no Teu reino, Senhor. Que ao longo desses dias, Senhor, que a gente vai estar aqui, Pai, compartilhando, que Teu Espírito Santo possa estar nos guiando, Pai, nessa direção, Pai, que daqui saiam soluções para a família, Senhor, saiam soluções para a saúde, Senhor, que aqui saiam esperança, Senhor, para os perdidos, para os cansados, Pai, para os desesperados, Senhor, que daqui saiam coisas práticas, Senhor, projetos práticos, Senhor, que vão fazer a diferença, Pai, nesse mundo, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. E hoje eu liguei para o Marcos, né, lá do lixão, porque o Senhor me deu uma ideia. Falei, porque tirar o lixão de dentro dos caras, mudar e trabalhar a identidade, né? Tem que trabalhar a identidade. Tentar arrancar isso, de alguma forma. Conseguiu? Próximo passo é, financeiramente, você tem algum plano? Eu quero trabalhar, eu quero vender cachorro-quente na praça. Quanto vai custar? Vamos sentar aqui, vamos ajudar. É R$500 para começar? Eu quero vender água na esquina. Tá, quanto vai custar isso aí? R$300, R$200? Cara, e formar tipo uma espécie de um banco comunitário, uma coisinha bem pequenininha, mas tem 100 mil famílias ali, irmão. Tem que levar a transformação para aquele lugar. Tudo bem, tu prega o evangelho e realmente a transformação é através do evangelho e da conversão. Esse é o princípio. Mas e depois, né? Tem que continuar avançando. E aí entrar nessa área prática, né? Hoje até liguei para ele sobre isso. Então assim, ele vai encontrar pessoas que estão dispostas, que nem são cristãos. E que estão dispostas a virar para ele e falar, cara, você tem esse plano, que legal. Você quer ajudar quantas famílias? Eu quero ajudar 2. Tá bom, beleza. E eles vão fazer o quê? Vender água. Quanto é que precisa? R$200, R$300. Qual o seu plano? Apadrinhado. Apadrinha um plano. Qual o seu plano? Depois o cara tem que prestar conta. Assim vai, irmão. Legal. Porque você pega esse pessoal e dá para eles, tira lá do lixão e dá minha casa, minha vida. O que vai acontecer? Ele sabe. Porque na hora que ele sair da rua, por exemplo, e ele for para uma casa, minha vida, ele vai ter que se autogovernar. Ele vai ter que governar a si mesmo. Ele não vai ser mais uma vítima, ele vai ter que trabalhar. Ele vai perder lá e vai voltar para o chão. Exatamente, é o que acontece. É o que acontece. É o que aconteceu lá no... Desculpa, é o que aconteceu lá no... Cidade de Deus. Um monte... Cidade de Deus. É uma favela que foi desalojada e... Santa Cruz. Foi Santa Cruz, Virou Santa Cruz. um antro de drogas. É isso, pois é. Desculpa, pode falar. Mas é que eu estava lendo um livro, agora não vou me lembrar o nome, mas nos Estados Unidos, um rapaz, ele era um missionário e tinha trabalhos desse tipo pequenos, como esse trabalho do Ives. Ele foi convidado para falar junto a um monte de empresários lá, que não eram cristãos também. Mas ele ficou pensando e orando, o que eu falo para eles, para esses caras? E aí Deus deu para ele assim, um projeto. Ele falou, assim, se eu tivesse $1 milhão. E aí ele levou um projeto para ele, se eu tivesse $1 milhão, eu faria assim. Acabou o projeto, acabou o evento, passou um tempinho, uma pessoa que não era cristã ligou para ele e falou, olha, eu tenho $1 milhão. Você vai executar. Pois é. Cara, dinheiro é o que não falta, gente. Dinheiro é o que não falta, hein? Dinheiro é o que não falta. Cara, eu conheci pessoas que com uma ideia, o cara botou uma ideia, aplicativo, não sei o que, blá, 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 500 milhões, 700 milhões. Uma moça que eu conheço, cara, com um amigo meu, começaram um trabalho e, cara, hoje está valendo 700 milhões de reais, tem 3 anos. Num aplicativo aí, famoso, que está aí, hoje vale mais de 700 milhões de reais. Tem dinheiro. E Deus paga pelo que ele encomenda. O que é? Desculpa, pode falar. Você falou da questão da ideia, né? Eu estava no metrô, lá em Lisboa, e aí veio um morador de rua pedindo alguma coisa para comer. Só que assim, eu não senti no meu coração de dar dinheiro e eu também não tinha, né? E aí eu fiquei falando com Deus, podia ajudar, né? Mas eu não senti de dar dinheiro. Ele falou, não, você tinha que mudar a mente dele. Você vai conseguir mudar a mente dele agora, ele aqui? Eu fiquei com aquilo na minha mente assim, caramba, como mudar a mente, né, para ele sair de um miserável na situação que ele se enquadrava, porque assim, tem plano de ajuda do governo, tem todo esse processo, né, mas às vezes as pessoas não conseguem caminhar dessa forma que você está falando. Não, então, mas é isso, a gente mesmo precisa de estratégia para ajudar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Não, então, mas a gente também precisa de estratégia de Deus. Investir a longo prazo. É longo prazo. A gente começa a trabalhar com as crianças hoje. É. Investir em crianças. Também. A coisa vai
mais fácil. Como é que vai mais fácil? Você tem uma linha... Não, você dá um outro patamar, você dá um outro patamar para ela, uma outra forma de pensar. Por exemplo, eu falei para ele, cara, você reúne essas crianças aqui, beleza. Por que você não senta com elas e começa a perguntar, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? O que você quer ser? O que você quer ser? Cara, a minha filha teve lá uma vez que começou a perguntar isso. Eu quero ser médica, tia. Eu quero ser professora de balé. Eu quero ser... A outra falou outra coisa lá, assim, desse tipo. Então, assim... Cara, começar... Amém? Acho que de repente pegar as crianças, talvez não seja algo que seja sustentável, tipo, realizado. Tipo, se pegar os pais jovens, porque os pais jovens acompanham o crescimento da criança. Tipo, alguém de fora para cuidar das crianças. Não, isso é uma realidade muito sinistra, meu irmão. É muito sinistra, porque ele conhece bem isso aí. Você pega lá um pai de 14 anos já tem 3 filhos. Sábado de noite